Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Uma manhã especial, diferente para nós, né? Nós mudamos o nosso culto para o horário da manhã, como muitas outras comunidades fizeram também. E nós nos alegramos por estar na casa do Senhor. Não importa o dia, não importa o horário. O que importa para nós é termos a oportunidade de estarmos juntos para poder, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida e também prestar um culto ao Senhor, porque só o Senhor merece. Nós vamos dar início ao nosso culto. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 147. Salmos 147. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos fazer a leitura deste Salmo, Salmo 147. A palavra de Deus nos diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus. Prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, e nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que o esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó. As suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram seus preceitos. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, termos uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa nesta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, pela semana que tivemos. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque pudemos reconhecer, ó Deus, e perceber a tua presença, o teu cuidado, o teu sustento, a tua proteção, o teu amor, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, apesar da sua majestade e glória, o Senhor se inclina para os humildes. Quando nós suplicamos, quando nós nos submetemos à tua vontade, Senhor, e buscamos a tua face, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, ó Deus, o Senhor está atento, ó Deus, ao teu povo. E nesta manhã, ó Deus, nós queremos prestar este culto de louvor, de adoração ao teu nome, Senhor. Queremos participar da ceia, Senhor, com alegria e com esperança. E queremos, ó Deus, dedicar ao Senhor, Pai, esse tempo para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Pai querido, recebe, Deus, o nosso louvor, recebe, Deus, a nossa adoração. Que nós possamos, ó Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, Pai.
e nos curvar diante da tua presença, Senhor, e Pai, prestar este culto ao Senhor com toda a reverência, Senhor, mas também, Deus, com alegria, celebrando, ó Deus, as bênçãos, as vitórias, ó Deus, e te agradecendo, Deus, porque até nas dificuldades o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Obrigado, Pai, nós te agradecemos mesmo, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e que nós, Deus, possamos entender, Pai, que não há nada neste mundo que possa, Senhor, nos separar do teu amor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, amamos a tua casa, Senhor. E estamos aqui, Senhor, somente pelo Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Continua conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 91 do nosso cenário, hino 91. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para os filhos. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vencendo a guardio e a tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena a recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente sem turbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. E enfim o resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me com gratidão das horas suaves do coração. Amém. Você pode se sentar? Nós vamos trazer os nossos pedidos de oração. Quero convidar você, se você tem um pedido a fazer, eu quero convidar você a pegar esse papel que está aí na frente dos bancos. Você pode escrever o seu pedido enquanto nós cantamos um cântico de adoração ao Senhor. Você possa trazer o seu pedido de oração. Logo depois eu convido a Fátima a orar por nós. Amém? Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma lutar. E agora, como outros
irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orar, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para nos facilitar cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Evangelho na alma lutar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 81. Convido vocês a colocar de pé, se você puder. Vamos cantar o hino 81. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim fizeste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Cristo Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goste teu eterno amor. Você pode se assentar? Nós vamos nos preparar para participar da ceia.
Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, que a gente possa nesse momento, por alguns instantes, orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor que nos perdoe, né? Que nada nos impeça de participarmos da ceia do Senhor. Oremos silenciosamente por alguns instantes. Ouve, Senhor, a nossa oração, ó Deus. Nesse momento, Senhor, antes de participarmos da ceia, de trazermos à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós na cruz, a sua morte, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor, Pai, aquilo que levou Jesus à cruz, que é o pecado da humanidade, Senhor. E nós queremos nesse momento te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, Pai, para que em nós, ó Deus, e por nós, o sacrifício de Jesus na cruz não seja em vão, Senhor. Pai, que não haja em nós, ó Deus, nenhuma condenação, nenhum impedimento, Deus, para participarmos da ceia do Senhor. Por isso, trazemos a nossa memória e, arrependido dos nossos pecados, Senhor, nós suplicamos ao Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas falas, as nossas atitudes, intenções, desejos, que nos afastam do Senhor, entristecem o teu coração. Sabemos, ó Deus, aquilo que não te agrada, Senhor. E muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos, ó Deus, vencer, ó Deus, aquilo que está diante de nós, o pecado que se apresenta. E, ó Deus, nós acabamos pecando, Senhor, e nesse momento, Pai, nós reconhecendo, Deus, o teu imenso amor por nós, e reconhecendo o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto o pecado, Senhor, coloca peso sobre os nossos ombros. Nós pedimos que o Senhor nos liberte do pecado nessa hora, Senhor. Nos perdoando, Senhor, nos dando a oportunidade de viver, ó Deus, em guerra com o pecado e buscando a tua face e a tua presença. Perdoa-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar vocês a colocar de pé, nós vamos orar consagrando os elementos da ceia. Te damos graças, Senhor, porque sabemos, ó Deus, e reconhecemos que o teu perdão é derramado sobre nós, ó Deus, e o Senhor nos perdoa, Pai, na medida que pedimos perdão com sinceridade, Senhor, e coração arrependido e contrito. E agora nós nos colocamos na tua presença, Senhor, para pedir, ó Deus, a tua bênção sobre este momento, Pai, a tua presença sobre este momento, momento de ceia, momento, ó Deus, de lembrarmos, ó Deus, do corpo e do sangue de Jesus naquela cruz. Pai, e que através, ó Deus, desses elementos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, trazer na nossa memória, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, a sua morte, mas também a sua ressurreição, ó Deus. Por isso, Senhor, nesse momento, nós apresentamos ao Senhor e colocamos diante do Senhor este pão, que ele seja para nós, ó Deus, a comunhão com o corpo de Cristo. Consagra este pão, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nos fortalecer no Senhor. Também te pedimos, ó Deus, consagra este cálice, que ele seja para nós a comunhão com o sangue de Cristo, e ao tomarmos, ó Deus, possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Seja mais do que um ritual para nós, ó Deus. Seja um momento, ó Deus, de sentir a tua presença e reconhecer aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Consagra, Senhor, pois, esse cálice e este pão, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Você pode se assentar. Quero convidar os irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está posta, o Senhor Jesus nos convida. A mesa não é da igreja, muito menos da igreja metodista. Por isso, se você está em paz com o Senhor, com a sua casa, com a sua família, consigo mesmo, eu quero convidar você a participar da ceia neste momento. Nós vamos continuar fazendo isso de forma ordenada, né? Começando lá pelo Moisés, né? E depois os irmãos podem vir e retirar o pão e o cálice, se preparando para participarmos da ceia do Senhor. Os irmãos podem se aproximar. Tá frio aí? Tá frio, hein? Já. Já vamos pro pão de lá. Eu não consigo daqui da tomate. Tá bom? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo oferecido por vós. Comam dele todos, sejam fortalecidos e façam isso em memória de mim. Eu quero convidar você a comer o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Bebam dele todos e façam isso em memória de mim até que eu volte. E eu convido vocês também a tomarem o cálice. Te agradecemos, ó Deus, por participarmos da ceia nesta manhã, Senhor. Momento, Deus, de bênção para nós, de alegria, de esperança. Sabendo, Deus, que o Senhor não desiste de nós e que o teu sacrifício não foi em vão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse momento, Senhor, porque sabemos quão importante é para nós, como igreja, continuar trazendo à memória, Deus, depois de mais de 2000 anos, o memorial que o Senhor mesmo nos mandou celebrar. Continua conosco. Fala conosco através da tua palavra agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Mateus 26, a partir do versículo 36 até o 46. Mateus, capítulo 26, de 36 a 46, que nos diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Amém. Você pode se assentar? Esse texto que nós lemos, ele precede a prisão de Jesus e, posteriormente, o seu, o seu sacrifício, a sua crucificação. E aqui nós encontramos Jesus indo para um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane no hebraico significa prensa de azeite. Era o lugar onde havia uma pedra e eles colocavam esta pedra que era muito pesada, não é? Obviamente, num lugar específico, e ali eram colocadas o fruto da oliveira, as azeitonas, e elas eram esmagadas para que pudesse ser extraído o azeite. E assim como nós entendemos que o azeite ele é fruto, né, desse esmagar da azeitona, e Jesus vai justamente para esse lugar orar, né? Ou seja, ele vai para um ambiente onde o contexto ou aquilo que está à sua volta não é nada agradável, não é uma coisa que chama atenção, que é atraente. Ele vai para um lugar onde as pessoas, era um lugar comum, as pessoas iam para lá e tinham a visão daquilo, não é? De ver o azeite sendo produzido. E muitas pessoas iam e visitavam esse lugar. Eu não sei quantos de nós, não sei se você já parou para pensar nisso, sabe de onde vem aquilo que você come. Qual é o processo? E às vezes a gente come muita coisa sem saber como foi o processo, como foi feito. E eu nem vou entrar nesse mérito, ou nesse tema, para não causar confusão, né? Mas o fato é que Jesus ele vai para o lugar orar, um lugar de reflexão mesmo, né? Um lugar onde ele está se colocando como esse fruto da oliveira que vai ser esmagado para se extrair o azeite. Ele vai para um lugar onde o contexto, a realidade está de acordo, não é, com aquilo que ele estava prestes a viver. Jesus já havia sido perseguido, Jesus já havia sido confrontado, não é, ofendido, mas nos últimos momentos dele, ele precisou ter um momento com Deus. E esse momento com Deus não foi no altar, não foi numa praça, não foi no meio da multidão. Pelo contrário, ele chama aquelas pessoas que eram íntimas dele, aquelas pessoas que eram próximas dele, para estar com ele nesse momento difícil. Nesse momento onde ele sabia já, para o cumprimento da palavra, principalmente da vontade de Deus, ele já sabia que ele passaria, não é, pela cruz, né, pela acusação, condenação, pela cruz e pela morte. E aí a gente vê Jesus em profunda angústia, né? E a gente lê no texto, e esse texto ele é interessante quando Jesus diz na sua oração para Deus, não é, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E durante muito tempo, eu imaginava que o cálice
do qual Jesus estava falando era a cruz, era a morte na cruz, era o sofrimento na cruz. Eu imaginava que Jesus estava dizendo assim: se houver outro meio de salvar a humanidade, usa. Eu não quero passar. Mas na verdade Jesus estava dizendo: passa de mim este cálice, e este cálice não era a morte na cruz, não era o sofrimento na cruz. Era o tempo que Jesus se desligaria de Deus. Ele é plenamente homem, como a gente já sabe, ele é plenamente humano e plenamente divino. E ele tinha comunhão com Deus, ele tinha uma ligação com Deus muito forte, como de um pai para com um filho, de um filho para com o pai. Em todo o tempo, ele falava de Deus, ele falava do Pai, né? Ele falava que o Pai o enviou, ou seja, Jesus tinha essa comunhão, não é? Tinha essa aliança com Deus, essa presença de Deus na vida de Jesus. Só que Deus não habita na morte, Deus não habita no pecado, né? Então, nesse momento, a maior angústia de Jesus era justamente essa: ter que se desligar de Deus, ter que se afastar de Deus, né? Não ter mais este relacionamento, essa comunhão com Deus, para poder passar pela cruz, né? E aí então a gente percebe a angústia de Jesus, mas também nós percebemos a obediência dele, né? A gente percebe que o Getsêmani, para Jesus, e isso ele nos ensina também, revela uma fraqueza, né? Mas também revela a entrega, revela compromisso. E aí a gente percebe que nesta angústia, Jesus, em obediência e amor ao Senhor, e principalmente em amor à humanidade, e aí a gente entende quando nós lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo, que enviou seu Filho, para que todo aquele que não nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Jesus estava colocando diante de Deus o processo pelo qual a salvação iria estar à disposição da humanidade. Hoje nós celebramos o resultado. Hoje, depois de mais de 2000 anos, a gente percebe que isso fala muito mais do resultado, não é? Do êxito, não é? Do sucesso, se é que a gente pode falar assim, da morte de Jesus na cruz, porque através da morte nós temos vida. Então se fala muito desse resultado, não é? A gente fala que nós temos vida, nós temos a vida eterna, porque Jesus morreu por nós na cruz. Mas a gente não pode esquecer do processo, porque assim como Jesus passou por um processo para a ressurreição, nós também passamos por um processo em nossa vida para alcançar a vida eterna. E esse processo se chama santidade. Nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e essa salvação, a partir desse momento, Deus nos convida para dizer, nos convoca, né? E nos traz a responsabilidade e o compromisso de viver em santidade. E viver em santidade é um processo. E esse processo ele precisa ser parecido com o processo de Jesus na cruz. Jesus, ele, em todo o tempo, ele estava preocupado com Deus, com o Pai. Ele estava preocupado com a humanidade que estava perdida. E ele abre mão da sua própria vida para passar por esse processo, né? E é interessante que na nossa caminhada, às vezes a gente passa também por alguns Getsêmanes, alguns processos onde as situações nos levam ao moer, né, da nossa vida, onde a gente percebe que a gente não tem nada e não é nada, né? A gente passa por enfermidade, passa por dificuldade financeira, passa por desilusão, por decepção, por frustração. Isso vai angustiando o nosso coração. Mas a gente não pode esquecer que mesmo nestes momentos, Deus está conosco. E a vitória, ela tem como pressuposto esse processo. Nós nunca seremos mais do que vencedores se nós não nos colocarmos nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos conduzir neste processo, né? Esse processo é doloroso, né?
A gente já passou por isso, você, assim como eu, já teve momentos difíceis, processos, decisões, não é? Que vão requerer de nós, não é? Tempo, não é? Desgaste emocional, físico, mas ainda assim nós passamos. A gente pode pensar aqui, lembrar de quantas vezes Deus já nos ajudou, Deus já nos abençoou, para que a gente passasse pelos processos e vencesse as lutas. E aí a gente percebe, não é? Que Jesus, ele passa por esse momento de angústia, e através desse texto nós percebemos, não é, que não só Jesus, mas todos nós passamos por momentos de angústia. Versículo 38 diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus sente o peso daquele momento. Jesus, ele percebe, não é, a sua angústia, ele sente esta angústia. É interessante, em três níveis, em três momentos de angústia. Não é? Primeiro, ele admite a sua angústia para si mesmo. Não é? Versículo 37 nos diz, ele leva consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começa a entristecer e angustiar. Ou seja, uma angústia pessoal. Jesus, ele passa por esta angústia e ele admite para si mesmo, né, a sua angústia e a sua tristeza. Isso já é uma lição muito importante para nós. Nós não podemos, não devemos, né, maquiar ou minimizar, menosprezar a nossa angústia. Nós não devemos não dar importância para ela, porque se o nosso coração está angustiado, é porque há algum motivo. Angústia não é causa, angústia é consequência. Assim como a alegria não é causa, a alegria é consequência. Nós nos alegramos por algo, não é? E nós nos entristecemos por algum motivo também. Então, Jesus aqui, ele demonstra que ele reconhece a sua angústia quando ele diz que ele começa a se entristecer, e uma tristeza tão profunda que é uma tristeza até a morte. Em segundo lugar, nesse nível de angústia, ele compartilha com os seus discípulos, ele admite a sua angústia para os seus discípulos, versículo 38, quando ele diz assim: então Jesus lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele está dizendo para os seus discípulos, eu estou angustiado, preciso de vocês. E é isso que nós precisamos entender também, e agir dessa forma. Não é? Nós somos comunidade, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos irmãos e irmãs, ou seja, nós temos essa comunhão, temos essa intimidade, essa coletividade, não é? Então nós podemos contar com as pessoas, nós não precisamos passar pelas nossas angústias sozinhos. Nós temos com quem repartir, nós temos com quem conversar. E eu tenho certeza que quando nós compartilhamos as nossas lutas, as nossas angústias, não é? Nós aumentamos a nossa oração, nós duplicamos, triplicamos, não é? A oração, porque nós intercedemos uns pelos outros. E em terceiro lugar, não é? Primeiro, ele admite essa angústia para si mesmo, depois para os discípulos, e em terceiro lugar, ele admite a sua angústia para Deus, que está no versículo 39. Versículo 39 diz assim, ele se adiantou um pouco, adiantou o seu rosto, prostrou-se em terra e orou dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, sim como tu queres. Jesus, ele demonstra para o Senhor, para Deus, para o Pai, que ele estava angustiado também. E nós sabemos que Deus já sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus fez questão de falar com Deus, de colocar diante de Deus, olha, Pai, eu estou angustiado. Se for possível, dá um jeito ou outro jeito, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Né? E aí então a gente percebe, não é, que a angústia,
a dor, não é pecado. Né? E isso não é peso para nós. A nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, ela não nos elimina dos momentos difíceis. Ela não nos torna imunes às dificuldades, às lutas, mas a dor nos ensina a enfrentar a angústia, a enfrentar o momento. E o relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, é o caminho e o processo para que a gente possa lutar e viver, mesmo angustiados, porque sabemos que esta angústia, quando ela se torna um lugar de encontro com Deus, ou seja, se no momento da angústia nós procuramos ao Senhor, não é? É nesse momento que o nosso coração se abre com sinceridade diante de Deus, nós reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Deus é. Salmo 34, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Não é perto está o Senhor de quem tem um coração feliz, altivo. Não. O Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado. Na verdade, quando a gente se quebranta, se abre diante do Senhor, nós nos aproximamos dele. A nossa angústia, ela não determina ou não define o fim da nossa caminhada, mas ela nos dá a possibilidade de uma experiência mais profunda com Deus. A gente fala pouco sobre angústia, é verdade. A gente fala muito pouco, principalmente na palavra. Não é? Dificilmente a gente quer trazer esse tema. Mas hoje, quando a gente participa da ceia, e particularmente diante do contexto que nós estamos vivendo, né, a gente precisa também selecionar, Deus, ou ver se a nossa angústia ela é justificável diante de Deus. Né? Tem muita gente hoje que, se o Brasil perder, vai ficar profundamente angustiado por meses. Né? É capaz de se angustiar com um jogo de futebol, mas não tem a sensibilidade de se angustiar com a pobreza, com o menos favorecido, não tem a capacidade de se angustiar com a insensibilidade das pessoas, com a religiosidade que está então tão presente na nossa vida, né? A falta de compromisso, né? Mas estão aí, e o mundo está grudado nas telas hoje. Né? Hoje nós estamos aqui justamente por isso. Eu abro um parênteses, eu lembro que alguns domingos atrás, eu quero fazer questão de falar isso, eu disse aqui, olha, eu não vou mudar o horário de culto, e me perdoem, eu vou usar a mesma expressão, por causa de porcaria de jogo nenhum. Lembram disso? E a gente vai passando o tempo, né? Aí me chega um jogo que é bem no horário do culto. E confesso para vocês, eu estava muito tranquilo em relação a isso. Mas eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e enquanto a gente estava conversando, tocou o telefone dele, ele disse assim, olha, ele falando no telefone, marca aí, consulta a igreja, consulta a liderança, e você pode decidir, porque eu não estou em casa e tal. E aí quando ele desligou, eu falei assim, consulta o quê? Eu falei assim, eles vão consultar para ver se vai ter culto ou não no domingo, que vai ter jogo do Brasil, se o Brasil ganhar, enfim. Eu falei, mas você vai fazer a consulta? Ele falou assim, vou fazer consulta com a liderança, não quero tomar essa decisão sozinho. Isso bateu como um martelo na minha cabeça. Eu falei assim, eu tomei uma decisão sozinho. Né? Eu não lembro, eu já melhorei bastante em relação a isso, mas no começo do meu ministério eu era muito autoritário. E assim, se a pessoa não fazia, eu ia lá e fazia. E eu acabei sofrendo por causa disso, e Deus foi me ensinando. Né? E aí eu senti claramente Deus falando comigo, tá aí uma oportunidade de você fazer o mesmo. Eu, sem problema nenhum, não tenho problema de mudar de opinião, e não é por causa do jogo, entenda isso. Não é? Eu fiquei pensando antes do jogo e depois do jogo. Pensei na segurança mesmo, no bem-estar das pessoas. Eu fiquei imaginando aqui a gente fazendo culto com poucas pessoas, porque as pessoas não iriam vir no culto. Isso é constatação, né? Mas nós que estaremos aqui, estaremos aí numa briga tremenda entre o nosso barulho e o barulho da rua. Né?
e com perigo de sair, enfim, ter algum problema. E foi justamente por isso eu coloquei um texto lá, coloquei uma mensagem. Mas o que me chama a atenção é, a gente vai ver muita gente angustiada hoje, e todo jogo, a partir de agora, né, vai ter alguém que vai estar muito feliz e um povo muito feliz e um povo muito triste, né? E eu confesso para vocês, se o Brasil perder, eu também vou ficar triste, angustiado, né? Queria que ele ganhasse, né? Mas não, não sou alienado, né? Não tem respeito quem não consegue viver a parte dessas coisas, mas a gente vive no Brasil, a gente é brasileiro. Mas isso não é maior, não é mais importante de longe com o compromisso que eu tenho com Deus. Por isso, a nossa angústia diante do Senhor, ela se torna uma oportunidade de termos uma experiência profunda com Deus quando a nossa angústia é legítima, né? Ela é pessoal, ela é individual, ela tem a ver com a nossa caminhada, com a nossa vida e não com o contexto em que a gente vive. Mas também a gente aprende, né? Se a gente aprende que nós enfrentamos momentos difíceis, de profunda angústia, nós aprendemos também que no Getsemane nós temos um refúgio. Jesus, ele não fugiu, né, da dor, ele não negou a angústia, ele buscou a Deus. Isso é muito importante para nós. Todas as vezes que nós passarmos por dificuldades, por lutas, né, a gente não precisa negar isso. E a gente nega, por mais interessante que seja, né, ou mais comum que seja. Às vezes alguém chega para nós e pergunta assim: "Aí, como é que você está? Está tudo bem?" A gente fala que está tudo bem. Eu estava vendo uma, uma pessoa falando a respeito disso, e me fugiu agora, não lembro o país. Que se você for para esse país e você perguntar para uma pessoa: "Está tudo bem?" Se essa pessoa tiver com problema, se prepara, porque ela vai chamar para você, você vai sentar e ouvir o problema dela. Não lembro que país que é. É até melhor, de repente você vai para lá. Mas, nossa, e é natural isso. E aí, tá tudo bem? Você pode estar com um problemão, você pode estar com uma dificuldade muito grande, né? Então, são vários os fatores que nos levam a agir dessa forma. Talvez a gente não confie na pessoa, eu vou contar meus problemas para essa pessoa, ela vai ficar falando para todo mundo, já chega eu vou arrumar mais um problema. Ou a gente não tem tanta intimidade, não tem tanto convívio, não é? Mas é engraçado, interessante que nesse país, não importa, tem uma pessoa que você não conhece. Se você perguntar para ela: "Olha, e aí, tá tudo bem?" Porque é comum. Quando a gente se encontra, o que a gente fala? "Paz do Senhor, tá tudo bem?" Essa pessoa vai sentar, e é interessante assim, ela não vai falar, ela vai te levar para um lugar, vai sentar e você vai ter que ouvir o que ela está falando. Mas a gente aprende com esse texto, né, que Jesus, ele não foge da angústia, mas ele vai para o Senhor, ele vai para Deus, né? Ele busca Deus. E aí a gente percebe que a oração, ela nos fortalece nos momentos difíceis. A oração nos dá direção, consolo, nos dá força. Jesus, em vez de entrar em desespero, né, ele se derrama diante de Deus. Ele se coloca na presença de Deus. Ele ainda não havia sido preso, mas ele já estava vivendo a angústia da prisão. Ele ainda não havia sido crucificado, não havia sido açoitado, mas ele já estava vivendo a angústia do açoite e da cruz. Ou seja, a angústia, ela precede aquilo que está para acontecer. E nós sabemos disso, né? E muitas vezes as nossas decisões, né, elas geram angústia no nosso coração. Justamente por causa disso, porque nós sabemos onde as nossas escolhas vão nos levar. Isso já começa a angustiar o nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que nós não queremos viver em angústia. Nós não queremos viver em dor. Nós não queremos viver na depressão. Não, nós não queremos viver dessa forma. Só que se nós não nos aproximarmos de Deus,
Mesmo que a gente não queira, isso vai se tornar uma realidade na nossa vida. Porque só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos curar, só o Senhor pode nos tomar pela mão e nos ajudar a atravessar esse deserto, essa dificuldade. Ou seja, aqui o Senhor está nos ensinando que na angústia nós precisamos nos derramar diante do Senhor e confiar nele. Confiar que só Ele pode mudar esta realidade. Mas também nós, para que isso aconteça, precisamos aprender a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Talvez hoje, vou falar por mim, apesar de eu estar aqui todos os domingos pela manhã, não mudou muito a minha rotina, mas talvez hoje era melhor a gente estar em casa. Está friozinho, vai ter jogo do Brasil, a gente vai se preparar, quem sabe fazer um churrasco, ou ir encontrar com alguém, viver esse momento de expectativa. Não sei se vai ser de euforia depois ou de angústia, mas a gente viver esse momento, vamos reunir a família, não é? E aí a gente está aqui. E o estar aqui hoje representa o Getsemane para nós. Porque o Getsemane foi escolhido pelo Senhor, por aquilo que o Getsemane representa. O estar na casa do Senhor para nós representa o lugar que nós queremos estar, o lugar que nós nos sentimos bem, o lugar que nós sentimos a presença de Deus. Jesus podia orar no lugar que ele estava com seus discípulos, mas ele preferiu ir para o Getsemane. Ele preferiu ir e ver aquela pedra que mói a azeitona, o fruto da oliveira. Ele preferiu ver aquilo, ter aquela realidade diante dele. E nós estamos aqui porque nós amamos a casa do Senhor. E nós preferimos estar aqui porque este lugar nos remete, nos leva a uma comunhão com Deus, a uma busca pela presença dEle, um sentimento de que Deus está conosco. E não que Ele não esteja conosco onde nós estivermos, mas este lugar nos leva a esta conclusão de que nós estamos no lugar onde Deus quer que a gente esteja. E eu quero dizer para vocês que a gente precisa nos submeter à vontade de Deus. Porque é um princípio nesta atitude que ela é fundamental para a vida do cristão, que é a obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. E obedecer a Deus é a fazer a vontade dEle. E a maior batalha que nós temos espiritual mesmo, ela está na nossa mente, é na área da escolha. Não é? Nossa batalha não está naquilo que os outros estão fazendo, no que os outros estão falando, no que os outros estão querendo. Não, a nossa batalha maior é contra a nossa vontade, contra aquilo que nós queremos fazer, onde nós queremos fazer, aquilo que nós queremos falar e onde nós queremos estar. Essa batalha, ela revela que nem sempre nós vamos estar onde Deus quer que a gente esteja. E a minha oração já há muito tempo é essa: Senhor, me ajuda a estar onde o Senhor quer que eu esteja, e não onde eu quero estar. Eu vou ser sincero com vocês, eu queria estar pescando agora, andando de bicicleta, né? Melhor ainda. O peixe está com frio, né? Como a gente, se eu perguntar para vocês, tirando, né, assim, não espiritualizando, se você parar, o que eu gostaria de fazer agora? Se eu não estivesse na igreja, o que eu gostaria de fazer? Nós temos desejos, não é? Eu não quero que a palavra de Deus nos dê a impressão de que nós somos alienados, nós somos abobados. Onde você vai? Vou para a igreja. O que você vai fazer se você não for para a igreja? Nada, não sei. Não, a gente sabe, a gente tem gosto, a gente tem desejo, a gente tem vontade. Amém, não? Essa ideia de que a gente é abobado, que a gente não tem desejo, não tem escolha, isso é mentira. Não é? Nós temos desejo sim, vontade sim, a diferença é que nós colocamos a vontade de Deus na frente da nossa, na maioria das vezes. E talvez alguém que esteja me assistindo, né, tenha se arrependido de não estar aqui conosco hoje. Porque a gente percebe, né? Quando a gente quer, mas não pode. Mas também percebe quando a gente pode, mas não quer. Isso é a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que a comunidade estivesse aqui hoje.
Nós não estamos presos, nós não estamos amarrados, atrelados a horários, a realidades, a contextos, não. Nós temos essa flexibilidade, nós temos essa opção. Né? Hoje a gente estava conversando, tem igrejas que estão mudando, algumas já há muito tempo, estão fazendo os cultos de escola dominical tudo num horário só. Começa 5 horas da tarde e vai embora. Não tem nada de manhã. Nós temos o nosso culto de manhã, escola dominical, amém. Né? Nós temos vontade, nós temos desejos. Não é, o que nós precisamos entender é que nós precisamos colocar a vontade, o desejo de Deus para nós na frente da nossa vida. E para que isso aconteça, nós precisamos nos render. A gente se entrega, é uma entrega. Eu me rendo à tua vontade. Jesus diz: faça-se a tua vontade e não a minha. A questão é que essa entrega, não é? Ela vai produzir frutos e frutos para a eternidade. A gente percebe também que quando a gente está na angústia, nem todos permanecem conosco. No momento da alegria, no momento do churrasco, no momento do encontro, no momento da festa, da vitória, muita gente vai estar do nosso lado. Mas eu queria que você pensasse agora quantas pessoas estiveram do teu lado quando você estava angustiado. E isso é uma realidade. A gente aprende que nem todos permanecem conosco. Versículo 40 e 41, Jesus volta para os seus discípulos, acha eles dormindo. Ou seja, se Jesus dependesse da intercessão dos discípulos, ele estava enrolado. Há uma decepção, eu percebo uma decepção, né? Mais um motivo de angústia de Jesus é olhar para os discípulos e falar assim: olha, vocês não conseguiram vigiar comigo, vigia comigo. Né? Os discípulos dormindo e Jesus orando. Mesmo estando perto de Jesus, eles não estavam preparados para aquele momento. É interessante a gente entender que nós percebemos isso. Né? As pessoas nem sempre estão preparadas para nos ajudar nos momentos de angústia. E nós precisamos nos preparar para estar junto das pessoas quando elas estão felizes, quando elas estão alegres. Mas nós também precisamos nos preparar para estar com as pessoas quando elas estão tristes, angustiadas. E não é preparar para falar, não é. A presença muitas vezes fala muito mais do que palavras. Um abraço, um momento próximo, perto, de mão dada, muitas vezes representa muito mais do que palavras. Porque a gente sabe que quem consola, quem conforta é o Espírito Santo. A gente tem passado na nossa família, a família da Priscila, alguns momentos de angústia. Uma tia dela faleceu em fevereiro, o marido dessa tia morreu agora em junho. Anteontem faleceu um primo. Tá? Então a gente percebe que esse momento de luto faz parte, a família se reúne, e assim, a gente percebe, eu percebi, né? Eu, como diz, eu sou agregado, né? Não sou sangue, mas sou agregado, estou com eles lá. E assim, não é pelo falar, é pelo estar presente, pelo estar junto, você percebe que a pessoa se sente mais feliz, mais confortada. Né? Agora, a presença no momento de alegria é muito fácil. Mas a presença no momento de angústia é difícil. E a gente percebe que até os discípulos de Jesus dormiram, não estavam preparados. E aí a gente aprende não confiar ou depender de pessoas, mas a gente aprende a depender de Deus. E é interessante, aqui não é uma crítica, por favor, entendam isso. Já imaginou se eu dependesse do Ministério de Louvor hoje? Chegasse para vocês e falasse: a gente não vai ter culto porque a gente não tem louvor hoje, então... Eu não dependo de ninguém. Aqui eu não estou desprezando, eu amo e assim, no tempo que eu estou aqui, eu louvo a Deus pelas pessoas que Ele levantou para estar no Ministério de Louvor, mas eu não dependo do Ministério de Louvor. Eu dependo de Deus. E por isso nós estamos cultuando hoje. Né? Angustiado, assim, eu quero ser correto na minha fala, né? O Wander já havia me avisado que ele tinha um compromisso, então
e ele foi muito leal em relação a isso, como sempre foi. Ele falou, pastor, não vou estar aí no primeiro domingo. Antes de ter esse negócio de culto de manhã, culto de noite, ele falou, eu vou estar num congresso, ele está num congresso se preparando, não é? Aprendendo ainda mais para poder nos ensinar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, ainda que pelos vídeos, assistir uma aula dele, uma aula da Cíntia, né? A gente percebe o preparo, o esmero, o cuidado, mas ele não está conosco hoje, né? E aí eu fiquei bem quietinho, eu falei, vamos ver o que vai acontecer no domingo, né? Esperei, cheguei aqui às 9 horas da manhã com o Guilherme. O pessoal do louvor vai estar lá, vão estar ensaiando, cadê? E aí, esse texto me veio na mente, falei, Deus, o Senhor é muito Deus, né? Eu não preciso depender de pessoas, né? Eu não preciso depender de ninguém, eu preciso depender de Deus, né? Se Deus estiver aqui, tem culto. Amém? É simples assim, e Deus está aqui, né? E nós aprendemos com isso, que quando nós obedecemos, nós nos preparamos para a vitória. Jesus, afirma a sua, ele afirma a sua submissão. Jesus não recua e ele obedece e decide obedecer até o fim, né? Aquele momento de Jesus no Getsemane foi o lugar onde ele decidiu continuar o seu chamado, o seu propósito, e ele vai até a cruz. Aquilo que aconteceu em público começou no secreto. A decisão que ele tomou de ir à cruz tem início no Getsemane. Ou seja, aquilo que você vai viver diante das pessoas precisa ser precedido daquilo que você viveu com Deus. Aquilo que você vai falar para as pessoas, testemunhar para as pessoas, precisa preceder o seu relacionamento com Deus. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? E a gente percebe isso quando Jesus, ele nos prepara para a vitória, né? Porque a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição é vitória para nós. Amém? Nós somos mais do que vencedores por isso, né? Porque não há quem possa vencer a ressurreição de Cristo. Mas toda decisão, né, e toda grande vitória começa com a decisão de obedecer a Deus, de se render a Ele. E a gente percebe isso nas palavras de Jesus, na atitude de Jesus. E aí, quando a gente olha para Jesus nesse contexto, né, prestes a ser crucificado, eu fico imaginando o que passa na cabeça de Jesus. 3 anos de ministério, 3 anos nesta terra, ensinando, curando, né, exortando, falando com autoridade, causando controvérsia, rebuliço, gerando ódio, raiva nos seus opositores. Talvez, como a gente costuma dizer, passou um filme na cabeça de Jesus, desses 3 anos que ele passou, né? Mas como Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Ele é atemporal, eu fico imaginando que Jesus está olhando para nós, lá na cruz. Eu preciso morrer na cruz e ressuscitar. Porque vai ter um povo reunido lá na Penha, num domingo de manhã, né, no dia 5, falando a respeito da minha ressurreição e falando a respeito daquilo que eu sofri na cruz, para dar ânimo para que eles possam continuar. A morte de Jesus para nós, o sofrimento dele, apesar de nós não falarmos isso, e eu entendo isso, sabe? Eu não estou fazendo uma crítica ou autocrítica. Na verdade, a igreja protestante, né? A igreja, hoje a gente nem fala mais de igreja protestante, né? Tem muita igreja protestada aí, né? Mas a igreja evangélica hoje, né? E sempre, desde que se tornou protestante, a nossa teologia não é a teologia do sofrimento, é a teologia da ressurreição. Por isso nós temos a cruz vazia. Diferente da igreja católica, e aqui não é uma crítica, não estou falando, entendo o que eu vou dizer. Quando você vê um crucifixo, você entende a teologia da igreja católica, que é a teologia do sofrimento, onde Jesus sofreu na cruz. Para nós é a teologia da ressurreição, e isso, o que nós precisamos entender é que a ressurreição
ela não diminui o sofrimento. Amém, queridos? Dá para entender isso? Ou seja, nós passamos pelo sofrimento e nós temos vitórias, né? Nós já sofremos, né? E provavelmente nós vamos sofrer, e eu não estou sendo fatalista, nada disso, mas é uma realidade. No mundo nós vamos ter aflições, enfim. Mas o que nós precisamos aprender é que Jesus está conosco, e assim como ele venceu a cruz e venceu a angústia da cruz, nós também podemos vencer as nossas angústias. Nós também podemos passar pelo processo, ou pelos processos que o Senhor permite que a gente passe, para nos fortalecer e para nos forjar, para que o nosso testemunho, para que a nossa vida, ela seja uma vida de uma vitrine, não é? O nosso testemunho, ele se torne para as pessoas, não é? Algo que tem vida, não é? Algo que tem verdade. E eu vou falar para vocês, a verdade não está naquilo que a gente fala somente, mas está na coerência da minha fala com aquilo que eu vivo. Por isso a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se eu falar que sim, eu tenho que viver de acordo com o sim. Se eu falar que não, eu tenho que viver de acordo com o não. Quando a gente se converte, geralmente, antigamente, era muito comum. Ah, agora eu me converti, eu não vou beber mais. Não vou beber mais, entenda isso. Se você falou que não vai beber mais, não beba. A palavra de Deus diz, é melhor você não fazer um voto do que você fazer e não cumprir. Chama voto de tolo isso. Ah, depois que eu me converti, eu nunca mais vou fumar, ou vou bater em alguém. Não faça isso. Ou seja, a nossa palavra, ela precisa ser coerente com as nossas atitudes, não é? E a nossa atitude, ela não pode vir de nós, mas ela precisa ser uma consequência do meu relacionamento com Deus. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, precisa estar diante do Senhor e precisa ser aprovado por Ele. Que Deus nos ajude, queridos. Nos nossos momentos de angústia, que a gente possa se lembrar das palavras de Jesus, dos ensinamentos dele, e que a gente possa escolher sempre ter Jesus em todos os momentos da nossa vida, inclusive os de angústia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Enquanto nós cantamos o hino 125, eu quero convidar você para trazer o seu dízimo, a sua oferta, e depois então a gente ora, encerra com o pós-lúdio, a bênção, o pós-lúdio. Tá bom, beleza. Enquanto nós entoamos esse cântico, esse hino, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, só um minuto.
Amém. Você pode se sentar, passar a palavra para a Débora, tem um recado para nós. Graça e paz, meus irmãos. Alguns recadinhos. Primeiramente, eu quero agradecer, quem foi lá ontem, nos 142 anos da Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista, aconteceu lá na Liberdade. Foi um culto muito abençoado, do distrito, da região. E eu quero também falar de uma Semana para Jesus, vai começar, se eu não me engano, é dia 13, segunda-feira que vem. E a gente precisa arrecadar 5 quilos de café. Os irmãos que puderem colaborar com 5 quilos de café, eu peço que com 1 quilo, meio quilo, quantos irmãos puderem, trazer na igreja, ou na terça, de manhã, na reunião de oração, ou na quinta, no culto à noite, ou na sexta, na tarde com Deus. A gente precisa ter esse objetivo, de 5 quilos de café, eu peço que os irmãos colaborem, quem puder, tá bom? Reunião da Sociedade de Mulheres, estava marcada para hoje, mas como hoje não vai ter, o culto vespertino, a gente reagendou para a semana que vem, dia 12, às 4h30. Eu peço que as irmãs participem, é muito importante, a gente vai fazer as atividades do segundo semestre. E outro recadinho, discipulado presencial, dia 11, a gente vai fazer aqui na igreja, às 19 horas. Aqueles irmãos que quiserem participar, conhecer, a gente tem um grupo que a gente, toda sexta-feira à noite, se reúne às 21h30, a gente traz um tema, a gente discute, a gente conversa, e tem sido muito bom. Aqueles irmãos que querem conhecer o discipulado presencial, acontece geralmente uma vez por mês, e será aqui na igreja, esse mês, às 19 horas, tá bom? Obrigada. Eu quero aproveitar também e convocar uma reunião da nossa liderança da clã para o dia 26 de julho, último sábado de julho. Nós estaremos nos reunindo aqui a partir das 10 horas da manhã para nós realizarmos o planejamento do segundo semestre. Então, no dia 26, a partir das 10 horas da manhã. Também informo os irmãos que a partir de terça-feira, do dia 7 até o dia 21, vou estar de férias, esses 15 dias, então os irmãos e irmãs aí já estão se preparando para conduzir os cultos, levar a palavra, então nós continuaremos com as nossas programações normais. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos agradecer a Deus, pedindo a bênção dele sobre estes dízimos, ofertas, por esse alimento, e também orarmos e encerrando o nosso culto. Oremos. Senhor, obrigado a Deus pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado por esses dízimos, por essas ofertas, por esse alimento, Senhor, que estão no teu altar. E, ó Deus, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor consagre, Senhor, esses recursos para que eles continuem sendo usados para glorificar o teu nome, Senhor, mas acima de tudo, para levar a tua palavra para aqueles que não conhecem, para suprir as necessidades da tua casa, Senhor, e que nós possamos continuar tendo um coração fiel e generoso, Senhor, e grato por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu sustento, pela tua provisão, Pai, e pela oportunidade, Senhor, de trazer um pouco do muito que o Senhor tem nos dado para abençoar a tua casa, Senhor. Nós pedimos, continua conosco, continua nos abençoando, Senhor. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e para todo sempre. Amém. E glória a Deus.